Teste volume. Som. Alô. Som. Teste. Boa noite. Com a chuva, eu falo. A primeira ia ter. A segunda estava cheio o salão agora. Não vai entender. A primeira e a terceira deu garantia de chuva, os ansiosos não vêm. Eu dei o aviso lá no grupo que já tem na livraria os livros, eu acho que chegaram uns 15 livros. Então tem lá na Alencar Lima, quem quiser o livro, chegou lá. Tá? A gente vai dar sequência do finalzinho do capítulo 1. Tá? Final do capítulo 1. É bem o finalzinho, a página 18 no meu, não sei se... Deixa eu ver. Foi, né? Segue a mesma página aqui. Final da página 18 que a gente vai estar dando sequência. Tá? Aí a Lorena chegou para fazer a prece. Aí você já chegou para fazer a prece, Lorena? Que aí tu já vai treinando para logo mais. Gente, hoje vai ser a estreia da Lorena na palestra, tá? Ué, você tá pensando o quê? Olha lá, como é que ela tá. Não olha para mim, não. Não olha para mim, não. Então eu vou te compensar da prece, vou pedir para a Silvana fazer. Olha. Por favor. Vamos lá então. Pode ir lá, pode. O estudo da noite com o Luiz Guilherme. Agradecemos muito por estarmos aqui e que possamos absorver tudo que o Luiz Guilherme disser para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora espiritual. E continue conosco, nos nutrindo a sermos melhores a cada dia. Continue conosco, Jesus, todos os amigos e nossos anjos da guarda. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, falar. Quem não veio na primeira aula e não ganhou as folhinhas, que eu ainda estou distribuindo folha. Quem não veio na primeira aula que não ganhou folha? Vocês duas? Sandra. Ela te deu? Então. Mais alguém? Já a Cris pegou? Olha. Mas leva a folha. Está impresso? Leva. Então, nós falávamos na semana passada dos 10 itens, né, que geram, que fala da característica do mundo moderno, dessa sociedade atual, onde estamos lá, né? O hedonismo, o niilismo, o relativismo, o consumismo, a coisificação, o erotismo, a saturação, que esse é um dos pontos importantes desse capítulo, que é onde a gente cai a ansiedade sempre leva ao muito e aquilo fica saturado a tal ponto que eu perco as energias. A competitividade, o superficialismo e o sentimento de urgência. O sentimento de urgência é característica do ansioso sempre, esse eu queria só repescar aqui, porque tudo que a gente caracteriza na nossa vida tem um sentimento de urgência e a gente falou daquele esforço, lembra do esforço? O esforço que o ansioso tem em resolver qualquer situação. Se ele vai sair para comprar um pão, esse sentimento de urgência, esse esforço é hercúleo. Tudo tem que ser 100% planejado. Se eu vou fazer um exame e qualquer coisa de qualquer grau de importância sempre leva ao mesmo esforço íntimo, esforço mental, esforço
né, do coração. Então, aquilo tudo, a gente fica nervoso, ansioso. Falamos, então, desse sentimento de urgência que também se gera em torno. E a gente ficou de fechar no seguinte ponto, os 3 pontos finais, né? Vivemos, portanto, em uma sociedade imatura, caracterizada por 3 pontos básicos. Desorientação, não há um rumo seguro nem direção. As pessoas não sabem onde estão e para onde devem ir. Quando mais materialista é a pessoa, mais ela se torna desorientada em relação às questões essenciais da vida. O que acontece? O mundo material, ele te dá checklists. Ele vai sempre te dar uma lista para que você possa cumprir. Há pré-requisitos. Então, para você ser feliz, você tem que ter essa listinha de coisas. Para você ter um bom emprego, você tem que seguir essa... Para você ser uma boa pessoa, você tem que seguir essa lista. Então, geram-se listas que deixam a pessoa ansiosa. Porque você tem que cumprir o programado pelo que o mundo materialista, que eu não estou falando do mundo espiritual, estou falando do mundo materialista te fornece. Agora, quando a gente pega na parte espiritual, aí você chega na casa espírita e fala assim, você tem que ser o homem de bem. Aí tem uma lista que é pior ainda, que é difícil de cumprir. Mas não é uma questão de cumprir, mas é de se esforçar para cumprir. Isso que é legal, tá certo? Enquanto o mundo diz que você tem que ter a casa na praia, não sei o quê, você tem que ter não sei quanto no banco, você tem que garantir não sei quanto mensal, você precisa de um carro, você tem que cumprir esse checklist para você ser feliz, isso pode gerar e gera ansiedade na pessoa, porque ela quer isso com pressa. Ah, não, mas eu não quero com pressa. Pode ser que você não conquiste nada dessas coisas, tá certo? Porque não é garantido. E o ansioso, uma das características principais do ansioso é dele querer garantias. Pense nas nossas ansiedades. Veja se a gente não está pedindo isso aqui. Então, eu quero garantia de que tudo dê certo. Eu vou iniciar um novo emprego. Eu quero a garantia de que eu vou dar conta de tudo. E eu não vou dar conta de tudo, tenho certeza. Porque você é novo, você vai ter um processo novo. Então, não é garantido. Perfeito? Ah, eu vou fazer um exame. Então, eu quero a garantia de que tudo vai correr bem no exame. Aí, o que eu começo a controlar? Qual é o médico? O que você vai usar aí? O que é isso que você vai injetar? Eu estou falando das minhas ansiedades, tá? O que é isso que você vai injetar? Tem contraindicação? Tem efeito colateral? E aí começa. Então, quer garantia do processo. Ou quando vai fazer uma operação, que às vezes a pessoa tenta, eu já ouvi muito disso, e talvez seja interessante para quem vai passar por esse processo, é o seguinte: durante a operação, o que você pode fazer? Espero que nada. Eu espero que nada. Você não vai pegar o bisturi do médico. Então, é o que o ansioso está pensando. Sim. Então, o que a gente percebe é o seguinte: você não vai estar com o médico, você só vai ter que estar lá, deitado, anestesiado, apagado. Você não tem controle nenhum. Só que não ter controle nenhum é um terror para o ansioso. Porque ele quer ter garantia, e para ele ter garantia, ele tem que ter controle. Nossa, esse daí que é ter garantia total. Mesma coisa, durante o voo. Você está dentro do avião, o que você pode fazer? Rezar, gente. O que você pode fazer é rezar. Mas você não adianta. Mas você não tem como ter um controle total de tudo. Ah, mas aonde eu posso ter controle? Isso aí que é o problema do ansioso. O ansioso ele tem que largar um pouco a mão. E aí gera essa desorientação. Por quê? Imagina, uma pessoa que quer fazer tudo, ela vai ficar totalmente desorientada. Inversão de valores. O que é principal é colocado como secundário e vice-versa. O espiritual, quando é considerado, fica em segundo plano.
mas na maioria das vezes nem tampouco é considerado. Então, eu tento seguir o checklist da sociedade. Não, mas todo mundo faz assim, eu tenho que seguir esse rito. Não necessariamente. Perfeito? Vazio existencial. Resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. Quanto mais vazia a pessoa se sente, mais busca fora o que deveria encontrar dentro de si, gerando um vazio cada vez mais intenso e perturbador. Uma analogia mais próxima desse movimento é a do sedento tomando água no mar. Quanto mais sede, mais água, e quanto mais água, mais sede. E muita ansiedade para aplacar a sede, que permanece só aumentando. Então, o vazio existencial vai ser essa consequência, porque a gente procura no mundo preencher com coisas no mundo que elas vêm, geram aquilo que a gente falou nas outras aulas, aquele pico de dopamina, que logo... Só que isso vai sendo cada vez um buraco maior, esse vazio vai ficando cada vez maior, porque eu vou me saturando daqueles itens que a gente falou semana passada, e daqui a pouco o nível de dopamina que eu preciso não é esse, mas é esse, e cada vez eu vou necessitando mais dessas muletas que o mundo material dá, que parece que está me deixando calmo, mas não está. Só está me deixando mais ansioso. E aí, quanto mais eu busco, mais eu vou buscando em outros lugares. Aí a gente falou dos vícios, né? Das raves, das festas raves, que é aquela coisa, não, 1 hora de festa não basta, tem que... Então, se eu for viajar, não, eu tenho que viver cada minuto da viagem. Ah, quanto tempo... Aí você vai num lugar para passar o dia. Quanto tempo eu posso... A primeira pergunta que a pessoa faz, quanto tempo eu posso ficar aqui? Você pode ficar aqui até as 5 horas. A pessoa vai ficar lá até as 5:01. Isso é característica do ansioso. Perfeito? É a característica do ansioso. Uhum. Sim. Sim. Exatamente. E aí é reparar, se a gente, nas coisas que nos tornam ansiosos, se a gente está buscando uma garantia total de qualquer coisa, não vai achar. Vai tentar. É claro que existe, o que ele vai falar mais à frente no livro, há um planejamento. É óbvio que a pessoa se planeja para falar, ela não vai chegar de qualquer modo. Ah, tem uma preparação para qualquer coisa de um exame que eu vou fazer. Você vai se preparar antes. Okay? Agora, ajuda, né? Tem que se ajudar, mas tem um limite até onde você pode se ajudar e ajudar o outro. Perfeito? E aí, o capítulo 2 fala dos conceitos psicoemocionais. A ansiedade é um estado emocional proveniente de uma sensação de que algo desagradável está para acontecer. Perfeito? Então, é um estado emocional, resultando de uma atitude de alerta que produz um sentimento indefinido de segurança, de insegurança. Ah, sim, aqui, quando ele... A ansiedade é um estado emocional proveniente de uma sensação de algo desagradável. Sempre desagradável vai acontecer. É algo que, assim, o que é desagradável para o ansioso? É aquilo que ele não pode controlar. Aquilo que pode sair do controle dele. Vai sair do controle dele, ele já fica, opa, isso daqui eu posso perder o prumo para onde vai se encaminhar essa situação. Então, está para acontecer, e algo que está para acontecer. Perfeito? Mesmo sendo bom. A gente vai falar da questão de euforia. Porque a gente tem ansiedade, mas a gente tem euforia também. Que é um estado emocional do que está para acontecer
de algo bom. Aí a pessoa fica eufórica, que é um dos estados de ansiedade. Sim, mas também é negativo, tá? Também é negativo. É um excesso. Tudo é um excesso, tá? Algumas pessoas vivem nesse estado. Uma pessoa fez essa pergunta na semana passada, né? De quanto tempo, como é que eu identifico que é ansiedade? Algumas pessoas vivem nesse estado praticamente 24 horas por dia. Outras têm crises intermitentes de ansiedade. As que vivem ansiosas acabam desenvolvendo a doença denominada transtorno de ansiedade generalizada, que aí já entra o transtorno, que é tratado e tudo mais. Então, o ansioso, ele pode ficar ansioso determinado tempo do dia, o dia inteiro, o que é diferente quando eu tenho uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, que essa tem um tempo. Essa leva um tempo. A pessoa não tem uma crise 24 horas. A pessoa tem uma crise que leva um determinado tempo. Ela tem início, meio e fim, que entra no esquema da primeira aula que a gente falou da folha. Da folha é quando a pessoa entra em crise. Aí você vai, pega, usa o recurso da folha para fazer o acalme, sei lá, aceita, percebe, né, acolhe, começa a perceber o ambiente para você tentar se desligar do estado da crise. Então, aquele ritualzinho aqui da folha é para ajudar a passar pela crise de uma forma mais amena. Tá? A pessoa ansiosa vive de forma subconsciente, voltada para fora de si mesma, tentando controlar o mundo externo, aí o controle, e o tempo. O que caracteriza o estado ansioso é a ilusão de controle. A pessoa gostaria de controlar o mundo externo, o que as demais pessoas fazem, a forma como o mundo se organiza, o tempo, futuro, etc. Como isso não passa de um desejo ilusório, em vez de controle, o que acontece é muita ansiedade. Quanto mais se ilude, acreditando que pode controlar, mais a pessoa se torna descontrolada. Quanto mais descontrole, mais desejo de controlar, criando um círculo vicioso. Tá? Aí agora começa, de fato, as questões mais de botar em prática. Em relação ao tempo, o ansioso tem um movimento de, não é preocupar, mas de se pós-ocupar também. O ansioso, ele fica pré-ocupado? Fica. Ele se ocupa de forma pretérita. E pós-ocupado? Ele fica? Fica. Porque ele fica percebendo o quê? Como eu posso melhorar esse processo que eu vivenciei? Como eu posso melhorar esse processo que eu vivenciei otimizando tudo? Então, ele quer otimizar. Otimizar como? Ele coloca pós-ocupar com passado, lamentando o que fez, o que deixou de fazer e se preocupar com o futuro sobre possíveis dificuldades pelas quais passará. Então, ele pega a experiência de vivência dele, coloca num estado negativo. Então, o ansioso é tipo assim, tem uma prova que você tem que fazer, você tem que tirar 7. Se você tirar 7, está ruim. Então, ele fica se pós-ocupando, depois de que tirou 7, pensando, poxa, eu queria ter tirado 10. Aí, na próxima, ele vai tirar 10. Mas aquele 10 foi um esforço emocional. Então, não basta só passar. Tem que passar com excelência. Na primeira, exatamente. Por isso que ele fala da pós-ocupação. Semelhante à pré-ocupação. Claro, Cris? Sim. É. O ansioso é perfeccionista. Ele é. Quem não é perfeccionista, pode crer que a ansiedade está passando um pouquinho longe. Está passando longe essa ansiedade. Tá? Pode. Pode. Você pode ser perfeccionista sem ser ansioso? Pode. Isso é perfeito. Mas todo ansioso é perfeccionista. Porque ele quer otimizar tudo. Ele quer levar tudo num padrão ouro. Ele quer oferecer isso tudo. Sim. Mas
Sim, e por que ele quer ser perfeccionista? A gente tem que questionar isso. Porque o não perfeccionista quer dizer que ele errou em alguma coisa que pode dar um problema futuro. Você está entendendo? A questão do perfeccionismo não é que ele gosta das coisas perfeitas. É que as coisas não perfeitas podem gerar problema para ele mais na frente. Não quer deixar nenhum rabinho. Não quer deixar assim, lá, tá vendo como ela fez errado aqui? É isso. Tem. Sim. Do julgamento alheio. A pessoa vai tentar fugir desse julgamento alheio. Falar assim, você errou aqui. Isso aí é uma facada no peito do ansioso. Sim. Tá? Sim, exato. Isso tudo ele vai... E é interessante que não é só coisas que outros possam estar vendo, porque isso é uma característica do mundo emocional dele. Então ele faz, às vezes, de forma inconsciente para tudo. Por exemplo, né, não todos, é claro que não todos, porque a gente vai falar aqui de diversos tipos de ansiedade, mas deixar a louça suja para o dia seguinte. Tá? Deixa algumas pessoas, enquanto ela está sentada lá na sala, pensando na louça. Está lá, mas ela não está sentada, ela está lavando louça sentada no sofá assistindo televisão. Ela está lavando louça na mente. Não, mas eu sou ansioso e minha louça está lá e não quero nem saber. Mas está pensando em outra louça que não é aquela louça. É exatamente. O negócio é desatar nó, o ansioso quer desatar nó. Somente podemos viver o tempo presente, ocupando-nos aqui e agora. Pode-se avaliar o passado para aprender com ele, mas lamentá-lo é contraproducente e gera muita ansiedade. Em relação ao futuro, podemos nos ocupar com ele planejando. Mas a partir disso, somente agiremos com serenidade se realizarmos cada ato aqui e agora. Existem as ações a serem realizadas hoje, as de amanhã e assim sucessivamente, conforme a orientação do Mestre Jesus, que são poucos os que a seguem. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo, o seu mal. Então Jesus já falou isso. É um dia de cada vez. Você não vai conseguir resolver toda a sua reencarnação hoje. Então você tem, todo ansioso ele tem um checklist, ele tem uma lista a cumprir. Certo? Uma das minhas características de ansioso é botar um plano. No fim de semana tal, temos um tal compromisso. Assim, né? Aí que acabou. A pessoa está vivendo compromisso desde hoje. Tem que ir. E aí junta com a preguiça do ansioso, né? De não querer levantar para lavar a louça. E aí ele não vive os dias anteriores ao compromisso. E ele vai no compromisso como se fosse um... Sei? Então, esse que está no futuro, vai acontecer. Porque um compromisso, você pode resolver o compromisso hoje, que está marcado no domingo às 3 horas da tarde? Mas se fosse uma coisa que você, por si só, poderia se resolver agora, o que você faria? Resolve agora. Então, essa percepção de viver um dia de cada vez é que é o grande trunfo de vencer a ansiedade. Domingo é domingo. Para cada dia basta o seu mal. Então, hoje eu vou resolver o hoje. Eu planejo. Para domingo eu vou precisar de tal coisa. Então, eu já alinho e deixo planejado. Ponto. E esquece. E deixa. E é interessante porque, olha só, porque na linha do tempo, e é assim. Está aqui o ansioso na linha do tempo.
aqui está o compromisso dele. Ele está aqui, ó, com o pensamento aqui. Perfeito? Quando passar o dia, se tudo correu bem, tudo mais, ele está com o pensamento para cá? Não está. Ele está trazendo alguma coisa de alguma lista que ele tem que resolver para frente. Então, não basta resolver aquilo que ele tinha. Você percebe que o ansioso, o problema não é as coisas que colocam no caminho dele. É que é porque pode ser qualquer coisa que esteja no caminho dele que vai gerar esse tipo de trazer para o agora, o futuro. Bom, quando chegar na página 22, a gente vai falar disso. O porquê disso tudo. Tá? Sim. Ótimo inimigo. Bom. Tem uma frase muito boa. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Bem isso. Melhor feito do que por fazer é isso. Então, é melhor. Excelência em tudo, exatamente. Esse pensamento de excelência, né, é uma das características que a gente vai ter. Tá? Mais à frente, ó. A pessoa ansiosa, portanto, é alguém que tenta controlar o incontrolável. E por isso torna-se extremamente insegura, como alguém que caminhasse em areia movediça e buscasse apoio à sua volta sem encontrá-lo. No próximo parágrafo, no final, a angústia é o componente psicossomático da ansiedade. Essa sensação tem a ver com uma constrição, uma compressão do quarto chakra. O quarto chakra é o chakra cardíaco, tá? Então, essa angústia é, como ele coloca aqui, é o componente psicossomático. O que é o psicossoma? Eu vou injetando angústia nos meus corpos sutis. Aí já entrando na praia do espiritismo. Eu vou injetando angústia no meu perispírito, no meu emocional, em todo o meu psiquismo. Essa angústia, ela está lá. E eu vou ficando cada vez mais, isso vai indo para o meu físico. Por isso que é o psicossoma e as doenças psicossomáticas que a gente fala que desdobram. Aí quando vê, aí você vai no médico, você está ansiosa, né? Aí você dá vontade de dar um tapa na cara do médico, né? Mas é por conta disso, porque vai somatizando. Somatizando a tal ponto que a gente fica com algumas crises, né, de doenças de diversos tipos, de grupos, tá? Exemplo, você quer alguns? Pele. Estoura tudo na pele. Estômago é o clássico, né? Gastrite, úlcera. Mas pele, coceira. Começa a dar questões. Quer ver um clássico? Herpes zoster. Esse daí tem muito a ver com imunidade. Síndrome do intestino irritável também. Muitas coisas. Muitas coisas. Principalmente das questões até de autoimune. Também. Às vezes a autoimune está lá dormindo. E aí a gente acorda com essas questões psicossomáticas. Ela está dormindo e ela tira. E aí, quando você descobre que tem uma autoimune, né, não é que você vai desenvolver, mas a autoimune ela pode já estar lá, dá um clique, acende, e aí depois as crises dessa autoimune elas vão aparecendo na vida da criatura que tem essa autoimune. Ela tem que controlar o emocional dela, porque senão descontrola tudo. Tudo. Descontrola tudo. Vamos falar disso na página 22. Vocês querem chegar na página 22, né? Então deixa eu falando. Vocês são... Como é que resolve isso?
Então, essa constrição do chakra cardíaco, que a gente sente aquele peso no peito, aquele aperto. A constrição é o aperto no coração. Há dois tipos de ansiedade. A exógena, tá? A exógena e a endógena. A exógena e a endógena. Sendo que depois, no nível espiritual, a gente vai ver que uma delas não necessariamente é um tipo de ansiedade. Exógeno é o estado de ameaça inquietante produzido por estímulos externos. Então, os estímulos externos vão gerar ansiedade na pessoa. Notícias, eu tenho que fazer alguma coisa, vi alguém passando mal, eu vi alguém, né, sofrendo muito, coisas externas. Chegou a conta de luz e eu não tenho dinheiro para pagar, esse tipo de coisa. Tá? Conflitos. Aí ele vai falando. Conflitos agudos, súbitos, inesperados, situações de tensão emocional, crise de identidade pessoal, problemas do meio ambiente que tragam situações que contenham algum risco ou perigo e que formam um amplo conjunto de fatores que vão desde problemas afetivos, dificuldades no trabalho, questão de trabalho, então, é o da exógena, tá? Totalmente. Fracassos sentimentais, problemas financeiros, perda de entes queridos e uma enorme variedade de acontecimentos. Endógena provém da energia mental dos pensamentos, sentimentos e vontade em desequilíbrio, proveniente da tentativa pseudo-onipotente, esse pseudo-onipotente é tão bonitinho, né? Em controlar os acontecimentos do mundo externo e o tempo. Então, o que é a pseudo-onipotência? Quem é onipotente? Deus. O pseudo-onipotente é o ansioso. Porque ele queria ter a onipotência de Deus, porque Deus controla tudo. Mas ele coloca na endógena a questão da energia mental dos pensamentos, onde são os gatilhos, onde o pensamento gera ansiedade. Eu estava tão bem, de repente eu pensei nisso. Será que é um obsessor? Aí começa a pensar nos obsessores, né? Aí começa a pensar nos obsessores. Só que ele segue falando, dentro de uma visão psicológica profunda, espiritual, não existe de fato a ansiedade exógena. Como não existe? Aí você para pensar. Guerra, o meu chefe no trabalho, situações que eu não sei resolver, no trânsito, qualquer coisa, isso tudo vem de fora. Vem de fora, que te transmite lá para dentro. E você gera o quê? Um pensamento, que começa tudo. Não é do fora para dentro, são os gatilhos. Então, não é o de fora que está gerando isso. É você, com o seu pensamento produzido, que gera esse looping. E aí fica nessa rotação contínua. É o ponto de vista. Como você vê isso? Como você encara isso? Isso. Aí a Silvana vai perguntar, como resolve isso? Mas como resolve isso? Tá? E aí ele fala, o espírito, diante das experiências de desafio, que a vida o convida a aprender alguma coisa. Se recusa devido à sua rebeldia ao aprendizado e por isso acaba produzindo ansiedade. O fator exógeno é, portanto, nada mais que um estímulo do endógeno. Então, o exterior ele estimula o interior a produzir ansiedade. Então, o problema não é o mundo, que o ansioso fala, o mundo também com esse problema, não há quem aguente. Por quê? Não está blindado internamente. Gente, é ano de política, de eleição. Então, se blindem internamente. Porque daqui a pouco vai começar os tititi, os bafafá. De família, de pela rua, e de notícia. A gente fala que é um mundo, não é um mundo. É como eu vejo, como eu lido com isso tudo. Perfeito? Agora, uma coisa é claro. Aqui a gente está falando de situações que a vida coloca. A outra é alguém pegar um livro e te dar uma livrada na cabeça, né? Aí é óbvio que o endógeno ali vai
vai sentir, vai perceber de uma forma muito mais impactante e direta. Mas vamos trabalhar isso. Diga lá, Lorena. Sim, a chuva de hoje. É um fator de fora perfeito. E o que aconteceu? De amanhã. Ah, é de hoje, está resolvido. Vamos para de amanhã. É o checklist. É isso. Mas é isso mesmo. A gente está sempre olhando. Eu brinco que a Miss Lene, ela já olhou assim, você vai falar de mim? Ela tem uma lista infinita, né? Ela tem uma lista infinita de coisas. Ela tem, viu? Ela fala. E ela controla a minha ainda. Eu falo, deixa a minha lista, que a minha lista é menorzinha. Essa, assim, você imprimiu o informativo do grupo? Já, não, ela já fica mesmo. Tem coisas assim, né? Então, mais à frente, no final do próximo parágrafo, né, ele fala: todas elas são convites a realizarmos experiências de aprendizado, todas as situações, né, desafio da vida, mas que a pessoa se recusa, gerando para si as doenças emocionais, como a ansiedade generalizada, a depressão, síndrome do pânico, dentre outras. Muito bem, aí a gente vai entrar aqui no... Você estava ansiosa pela página 29? Então tem aqui nozes. Aqui ele coloca como fatores, os fatores externos, tá? Ou seja, o território. Tá? Tem esse desenho aí no livro, né? A outra edição tem também? Tem. Tem, tá. Território. Tá? Então, o que acontece? Vai gerar aqui no coraçãozinho do nosso amigo sentimento. Vai para o estado... Engraçado que o estado emocional ele leva para o chakra mais base. Repara só. O estado emocional, se você reparar aí no desenho, e o estado fisiológico, eles estão no chakra mais base. Tá? E o estado fisiológico. Que vai gerar comportamento e atitudes. E aqui também, no estado fisiológico, ele vem para cá. Aguenta o carrancho aí, gente. Que gera resultado. Que vem para cá, por exemplo. Esse é o fluxo. Tá. O que vai acontecer aqui? Tá vendo aqui, ó? Se vocês quiserem enumerar, é mais ou menos isso aqui, ó. 1 é o território. Não é aqui 1. Aqui é o 2. Eu não botei tudo que está dentro do balão, eu vou ler já com vocês, tá? Vem para o sentimento 3. Aqui, esses dois é o 4 juntos. 5, 6, 7. E vai. O que acontece? O território que não faz parte do eu, tá? Aqui tem um. Isso aqui tudo sou eu. Esse aqui não sou eu. O território te entrega um material. A partir do momento que ele te entrega o material, vai acontecer o que está escrito aí no balãozinho. Pensamentos. Pensamentos. Esses pensamentos podem ser bons ou ruins, conforme você vem aqui no Oswaldo Cruz e vai assistir uma palestra. Você está pegando algo do externo e está produzindo pensamento. Ah, eu não gostei dessa palestra me deixou muito ansioso.
Já ouviu isso? Já. Então, algo ativou ali. Pensamentos que vão gerar o quê? A cognição. Esquemas cognitivos, como ele coloca ali. Depois, a fixação mental. Padrões verbais, imagens, crença, sistema de crença. Olha só como é que o pensamento é louco, tá? Conjunto de esquemas cognitivos, e aí faz esse mapa interno, né? Que é a forma de ver tudo que nos rodeia. Então, seria assim. Quando eu vejo algo, vem a cognição, tá? Da cognição, ele vai para as fixações mentais, fixação mental, esse é um grande problema, que vão para os meus padrões, que geram um sistema de crença. Tá certo? Então, algo acontece no externo que me gera uma cognição, gerando um pensamento. Esse pensamento, conforme a força dele, pode produzir uma fixação mental. Conforme maior essa fixação, imagina uma cola, fixar. Quanto mais fixo isso daqui for na mente, pior. Por quê? Porque eu vou ficar com aquilo pensando, martelando 2, 3, 4 horas com aquilo na cabeça. E essa fixação mental vai gerar padrões. O que são esses padrões? Padrões de pensamento mesmo, que geram um sistema de crença. Essa cognição, que é o ponto de partida, que tem um problema aqui, a gente vai falar mais dela agora, porque essa cognição não vem simplesmente do que você está vendo, mas vem desses padrões e sistemas de crença já criados anteriormente. Então, a cognição ela vai gerar pensamentos conforme você é, conforme você sempre pensou, nessa encarnação ou em encarnações anteriores. Eu já trago esse padrãozinho, tá? Eu trago esse padrãozinho, tá bom. Essa salada toda que está aqui dentro gera sentimento. O ansioso, se a gente está falando do ansioso, gera um sentimento ruim. Se gera um sentimento ruim, vai gerar um estado emocional ruim. Questões fisiológicas, deu dor de barriga, o intestino irritado. Deu vontade de vomitar. Estados fisiológicos. Perfeito? Que vão gerar alguns tipos, se não for, né, se não pega aqui no estado, às vezes pode não pegar de cara no estado fisiológico. Ele fica só no emocional. Mas sempre vai gerar comportamento e atitude. Uma das atitudes padrões, fuga. Eu não quero, não vou mais aí, não vou fazer mais isso. É um dos padrões, fuga. Por quê? Eu não quero mais pensar isso, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ter esse estado emocional. E aí eu quero fugir. Uma das atitudes pode ser fugir, que gera um resultado. Eu acho que com a fuga eu vou resolver. Eu não resolvi, porque eu não resolvi isso, essa equação aqui de baixo. Você vai fugir daquela situação momentânea. Você vai colocar, eu vou resolver isso depois. Porque eu acho que a crença é que aquele território me fez mal. Aí você vai chegar em outro que tem uma proposta diferente, mas que vai gerar o mesmo gatilho. Tá claro isso? Vocês estão com uma cara de interrogação agora. Uhum. Sim, ele vai falar disso aqui já já, tá? Ó, se não cuidarmos em superar os fatores endógenos, que são esses aqui, né? Repara que esse é o exógeno e aqui o endógeno. Então, se a gente não resolver os
endógenos, fatalmente entraremos em estado de ansiedade. E também nas doenças próprias da ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizado, medo patológico, transtorno TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, dentre outros. A gente falou do TOC um pouco na semana passada. A pessoa confere o gás 5 vezes. Porque ela quer a garantia 100% de certeza de que ela fechou o gás e que ela vai fixar aquilo na mente dela, que quando ela estiver na rua, ela lembrar, não, eu fiz o meu ritual. Eu participo. Então, mas por isso que ele, se ficar na dúvida, ele vai começar. Aí começa a ampliar. Aí começa a gerar o toque de uma forma tão pior que daqui a pouco ele está fazendo 10 vezes, 15 vezes, daqui a pouco ele não sai de casa. Não sai. A porta ele fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então começa a ter uns. Tá? Carro, né? Às vezes o carro aperta 5 vezes o alarme, né? Pra ter certeza que o carro fechou. Então, para entender melhor a questão, estudemos o trinômio espírito, mente e corpo, que é esse desenho aqui. Tá? Lá na página 23, esses estímulos podem ser positivos, negativos, neutros. E na 23, estarão produzindo em nossa mente os esquemas cognitivos, que são arquivos mentais, essa parte. São arquivos mentais registrados em nossos arquivos de memórias, que são gerados por uma situação específica que acontece em momentos de nossa vida. Então, a cognição vai gerar pensamento a partir de algo que você vivenciou do passado. Seja esse passado consciente desde o estado de infância, ou que está inconsciente e no subconsciente com vidas passadas. Mas eu não lembro de vida passada. Não é lembrar. O padrão está em você. Por isso que tem coisas que você tem medo, você não entende porque tem medo. Você tem nervoso e não entende porque tem nervoso. E você não tem uma lembrança óbvia do que fez aquilo surgir. É por quê? Porque isso está nos arquivos das vidas anteriores. Sim, pode ser também das vidas anteriores. Perfeito? Isso também pode ser a questão também de vidas anteriores ou de paralelo. A gente pode falar isso mais à frente. De paralelo, ambientes semelhantes que geram esse déjà vu, que é o chamado de déjà vu. Os esquemas cognitivos são formados a partir de experiências vividas no passado da pessoa em sua vida como espírito imortal, tais como experiências reencarnatórias passadas, nos períodos ocorridos entre uma encarnação e outra na existência atual, no momento da concepção, na vida intrauterina, na primeira infância, responde aí, Lorena, é isso. Segunda infância, adolescência e vida adulta. Tudo isso está gerando cognição, fixação mental, padrões, sistemas de crença. Por isso que a gente fala assim, tem que mudar o pensamento. O que é mudar o pensamento? É gerar cognições, fixações mentais, padrões e crenças diferentes, que vão substituir as antigas. É fácil? Como fazer isso? Primeiro aí, é isso aí. Terapia, procura terapia. Porque a terapia vai ajudar a mudar esse padrão. O que o terapeuta, o psicólogo... Não, mas o que o psicólogo vai fazer é mudar esse padrão. Muda. Mas é assim, esse daí é uma forma. Não adianta só fazer isso. Não adianta você ir uma vez por semana com a sua terapia e fazer, tá tudo certo. Não tá. Porque tem que mudar. Crenças, por exemplo, né, não sei se todos são espíritos, mas vamos dizer que aqui todos somos espíritas. Nós temos uma crença que ajuda, vamos dizer, gente, o espiritismo ajuda muito a quebrar isso daí. Tanto é que a grande batalha, o grande trunfo do espiritismo é fornecer isso tudo. Forma de você se perceber, você se enxergar, você olhar para si e perceber. Por isso que muita gente fala assim, não, o espiritismo não é religião, que briga, porque tem muito disso, da questão psíquica da pessoa. A questão psicológica.
Porque vai trabalhar padrões. Como é que fala para trabalhar padrão? Aí fala da grande bandeira. Vai fazer tarefa, vai fazer caridade, vai por quê? Vai fazer um estudo, porque você começa a mudar. Então, o estudo, uma leitura, tira padrão. Ah, eu tenho um padrão, muda foco, eu tenho um padrão. Eu agora estou testando um aplicativo que bloqueia a rede social de tal hora até a tal hora. E você não consegue acessar. Então, você percebe o seguinte, opa, legal. Então, se eu tirar isso, porque tem coisa que é o problema, Silvano, você fala, como? Mas tem coisa que a gente não tem força do... Você sabe o como, mas a gente continua fazendo. Você ia falar, Valéria? Sim. Sim. Isso. Aham. Talvez sejam mais adequados, sejam mais saudáveis, e abrir a possibilidade da mudança. Sim. Enquanto você não perceber isso, você acha que você tem que ter padrão. Sempre dá... Não, mas aí que, mas a pessoa não percebe que está num jeito. Qual é a questão dela? O que ela vai fazer quando começar a sentir? Ela vai vir aqui, ó. Tem que procurar um médico. Aí ela vai tratar a causa? Não. Vai tratar o efeito. Não vai adiantar nada. Eu tenho que ir lá tomar o meu omeprazol. Aí o omeprazol vai resolver aqui, mas isso tudo vai continuar no fluxo. É emocional. Vou procurar o psicólogo. Aí acho que só fazendo a terapia vai resolver o fluxo. O psicólogo ele vai tentar invadir isso aqui, ó. E aqui. Sim. Os efeitos. Agora, a questão é entrar aqui. Porque aqui deflagra tudo. Aí a pessoa vai achar assim, não, minha questão é porque eu tenho que mudar de vizinhança. Então eu tenho que me mudar, eu tenho que mudar de bairro, de casa. Eu moro numa casa, tenho que ir para o apartamento. Eu tenho que mudar o trabalho. Então eu acho que é aqui. Aí vai resolver aqui, não resolveu aqui, quando for para o novo trabalho, não importa qual seja o trabalho, vai começar tudo de novo. Sim. Porque ela não trata isso. Aí ela começa também a pensar o seguinte, eu tenho que mudar o comportamento. Aí ela se força a travar aqui, no 5. Não sou mais assim. Aí ela vira a panela de pressão. Porque se conter aqui, tudo isso que está rodando está comprimindo aqui. Aí vira o que estava no capítulo anterior, o 7, lá, saturação. Satura e explode uma hora. Explode. Porque não está liberando. Ela está segurando as atitudes. Aí tem gente que fala assim, não, para resolver isso, eu falo tudo mesmo. Eu sou o que eu sou. Aí vai na atitude. Eu ponho tudo para fora, achando que está resolvendo. Mas não está, porque está passando aqui, ó. Aí ela fala assim, eu ponho tudo para fora, eu nunca vou ter nada, nenhum tipo de doença, porque eu sempre falo na lata, comigo é papum. Está resolvendo? Não está resolvendo, porque está passando por aqui, ó, no físico. Está passando no físico. Não é que não está falando que não está passando no físico. Está. O físico é passo anterior. Entendeu? A única coisa que muda é da cabeça da pessoa. É a forma de pensar da pessoa. Enquanto não resolver isso, não resolve nada dos outros componentes. Esses esquemas produzem pensamentos que passam a conduzir a vida do indivíduo de acordo com seu teor. Os pensamentos, dependendo da intensidade, que é a fixação mental do esquema, se transformam em crenças
que são pensamentos automáticos, que se fixam na mente. Aí daqui a pouco, 5 anos depois, de repente veio, não teve nada, mas veio o pensamento. O pensamento fixou de um padrão antigo e começa. Que se fixam na mente, pois são reforçados continuamente por meio de padrões verbais num diálogo interno. Qual é o problema? Esses pensamentos chegam e a gente conversa com eles, não conversa? A gente fica lá na cabeça, né, pensando naquilo, fica alimentando aquilo. Aí daqui a pouco está lá pesquisando no Google sobre aquilo, porque você está conversando consigo mesmo e você não está com vergonha de perguntar para os outros. Aí você vai no Google, o Google não tem, né? Ele não vai te julgar do que você pesquisa. Ou então agora conversa com a IA sobre aquele tema. No chat GPT, a gente fala assim, é isso. Não, mas não é nesse momento que se instala uma obsessão. Porque a pessoa pode ter isso tudo já há muito tempo e não ter obsessão. A obsessão é a questão, é a auto-obsessão essa questão de um obsessor externo. Sim, aí sim. Uma auto-obsessão, sim. Porque a auto-obsessão é uma fixação mental. Sim, auto-obsessão, sim. Obsessão vai depender do espírito, se ele quer te acompanhar nessa ou não. O espírito obsessor que vai querer vou fazer companhia, né? E né, a Beth está acompanhada hoje. Aí, hã? E não, ela está muito complicada, eu não vou não. Deixa ela, que ela já é só auto-obsessora com tranquilidade. Então, por quê? A fixação mental, de acordo com quanto de cola a gente usa, é que vai fazer o processo de auto-obsessão. Rodar, fazer o ciclo. Por isso que ele fala aqui, pensamentos automáticos que se fixam na mente, pois são reforçados continuamente por meio de padrões verbais, num diálogo interno, ou pela linguagem articulada, bem como por imagens mentais. Tem gente que às vezes está em casa falando sozinha, conversando, tá rindo, velho? Faz isso muito, falando sozinho, e está discutindo com quem? Com isso. Com esse padrão, com essa crença. E está reforçando quem? Isso. Quer mudar. Muda como? Se sempre tem as mesmas atitudes. Aí vai tentar mudar de casa, vai levar o pensamento junto. Então eu tenho que entender que será que eu estou fazendo algo, eu estou na minha rotina, no meu cotidiano, fazendo algo que alimenta ainda mais isso e me dá chance para eu sair. A gente vai perceber que sim, que nós temos padrões que vêm desde a nossa adolescência, infância, não tem? A gente não tem coisa que faz e que a gente não consegue. Tem. E está reclamando que o terapeuta é ruim. Sim. Sim. Obsessão coletiva, ansiedade coletiva, sim. 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 Não, pode entrar aqui uma barata voadora. Se eu aqui ficar calmo, se eu começar a berrar, gente, corre, velho, não vai ter uns que vão junto? Não vai. Uma coisa simplória. Que é o efeito que a Joana de Ângeles chama isso no livro Amor Imbatível. Amor. Eu acho que é o 5º livro lá da série psicológica, da Joana. Amor Imbatível é Amor, que fala do efeito manada da sociedade. E que fala dessa massificação. O nome do capítulo é Massificação. Que é quando o indivíduo perde, e esse também é um dos fatores que nos impedem de mudar, o indivíduo perde a capacidade de pensar por si só e pensa de acordo com o que você acha. O que você acha que eu devia fazer na minha vida? Aí faz uma pesquisa.
Ibope. E a maioria, então eu vou tomar esse rumo porque todo mundo achou que ele perde a capacidade. É meio quando, no meio do povo, todo mundo gritou Barrabás, em vez de gritar Jesus. Efeito de massificação. Um grita, todo mundo vai gritando junto e de repente é aquele burburinho todo, aquela confusão. Quando esses esquemas são resultado de uma experiência desequilibrada, produzem sentimentos negativos e comportamentos desajustados. Quando equilibrados, geram sentimentos salutares e comportamentos construtivos. Consegui chegar até onde eu queria chegar. Então, percebam o seguinte. Tudo isso daqui, a gente vai falar mais, a gente vai seguir nesse capítulo aí semana que vem. Tudo isso daqui acontece a todo momento, acontecendo agora. Não é só no meu estado de ansiedade que ele vai acontecer. Está acontecendo agora. Porque ele falou, nesse último parágrafo que a gente falou aqui, ele falou em equilibrado e desequilibrado. Então isso está acontecendo. Isso tudo pode ser positivo. Imagina que você está tendo coisas boas, percebendo coisas boas, que estão ligando gatilhos bons, que vão gerar sentimentos bons, que vão levar a estados emocionais bons, estados fisiológicos muito bons, que vai gerar comportamento, atitude, resultado. E assim chega cognição, fixação mental, padrão e sistema de crença. Por isso que o Espiritismo tanto fala. Para de assistir porcaria, para de... O Espiritismo, ele não condena nada, né? Ele não condena nada, só que ele não aceita tudo. O Espiritismo não condena nada. Mas ele fala, você tem seu livre-arbítrio? Tem. Você pode fazer essa escolha ou essa escolha. Só que a consequência dessa é essa, e a dessa é essa. Você decide. E ature as consequências. Como a gente sabe, não existe céu, não existe inferno. O inferno, quem cria, a gente pode criar hoje mesmo. O inferno é um estado, o Espiritismo é bem claro com isso. O inferno é um estado mental, passageiro, que enquanto eu estiver vivendo no meu inferno, eu vou estar lá. O céu também é um estado mental. Como? Você ainda tem a dúvida do como você está questionando? Já achou uma solução, Silvia? Já qual? Quer compartilhar? Não. Mas pensar que mudando um pouco o cenário por onde a gente caminha, as escolhas de pensamento que a gente, de companhia de pensamento que a gente possa mudar, vai ser bom. E lembra da última aula que foi importante. Evitar as fugas, evitar as questões de, não, então eu vou, né? Aquela coisa. Então eu vou viver esse fim de semana como se fosse o último, segunda-feira vai ser, e aí eu quero viver tudo no fim de semana. Vai chegar nesse... Esse estado que você crê que vai ser bom é ansioso. A gente vai falar mais sobre ele, que até tem um pouco a ver com a pergunta do Otto lá no início, sobre os estados de euforia. Ele vai falar mais disso na frente, tá? E vai ser bom. Sinais e sintomas, então vai ser uma maravilha. Vai falar de melancolia, medo da morte, medo da loucura, medo do suicídio, distúrbios do sono, transtorno de linguagem não verbal, mas isso mais para frente. Na semana que vem a gente segue da página 23 e aí vamos tentar fechar esse capítulo aqui. Tentar, tá? Porque ainda tem muito material aqui que a gente trabalhar. Muito bem. Diga-me. Todos estão no grupo de WhatsApp do... Não? Depois me procura para a gente adicionar, tá? Você também não, e o Otto também não. Tá, aí vocês me procurem aqui no final, que eu adiciono vocês que eu coloco quando tem aula, quando não tem aula, qual capítulo, se alguma coisa mudar, a gente coloca lá. Tá? Hoje é a palestra da Lorena. Falta meia hora, Lorena, você está aqui falando. Você está ansiosa. Então vamos lá, prece. Que Jesus, então, nos abençoe, nos ilumine.
e rogamos em especial pela nossa irmã Lorena, a Patrícia e o Luizinho, que logo estarão aqui, conduzindo a próxima atividade da noite, com a reunião pública, que possamos estar com o coração conectado e menos ansiosos. Que assim seja, graças a Deus.